Oi, gente! Estamos mais uma vez aqui no Talk com Edna Esmeraldino, muito bem acompanhada sempre. Só trago gente bonita aqui, né? Tem que ser, né? Quando a apresentadora não é das melhores, tem que dar uma ajuda, né? Obrigada pela parte que me toca, mas a apresentadora é linda. A gente tenta ajudar a natureza. Eu falo que eu sou fake news. Eu sou produzida. Mas vamos lá, gente. Hoje, nosso tema, estamos na época de Natal. E normalmente a gente fala da parte boa do Natal, né? A maioria das pessoas adoram o Natal. A gente tem memórias, eu tenho minhas memórias de Natal, quando eu ia na casa da minha avó, encontrava os primos. Era a época da gente fazer bolacha. Meu Deus, todo ravioli. mundo. Agora pensei, né? Higiene zero, mas tudo bem. Porque a gente metia a mão na massa, todo mundo, enfim. Era uma bagunça, mas que bagunça gostosa, né? Não tem como a gente não lembrar da infância, lembrar dos natais felizes, outros nem tantos, né? Mas depois de uma fase adulta, a gente comemora de um jeito diferente, a gente está numa época bem importante, mas coincidentemente não é coincidência, porque o nosso episódio de hoje seria feito há uma semana atrás, quase uma semana, e por alguns motivos técnicos, tivemos que transferir para hoje. E hoje, simbolicamente, é bem importante, tem tudo a ver com o tema para mim e para nossa convidada também. Hoje fazem 10 anos que eu perdi a pessoa mais importante da minha vida, aqui na Terra, pelo menos, minha mãe. 10 anos hoje, e o tema do nosso podcast hoje é falar sobre esse sentimento chamado luto, né? Falar o que é luto, cada um de nós tem uma interpretação. E o que tem a ver, né, Natal com luto? Tem a ver que muitas pessoas não percebem, as pessoas parece que deixam para ser feliz só no Natal. Quem fica feliz parece que só fica feliz no Natal. Mas a gente não olha para o lado e não percebe o quanto tem pessoas sofrendo no Natal. Porque perderam alguém que amavam, porque perderam alguém que talvez era o grande amor da sua vida e não vivenciou aquele amor. Perdeu mãe, filho, pai, esposo, esposa. Eu tive há um ano atrás, minha cunhada perdeu um familiar também assim, logo depois do Natal, então é aquela coisa que nunca mais o Natal vai ser a mesma coisa, acaba tendo um peso e por ter talvez essa cobrança da sociedade de que é uma época feliz, toca o sininho, a gente já sorri, né? Começa a ouvir, então é Natal, começa a ouvir Simone nas lojas, né? A gente já sabe que tá na hora de sorrir, a gente já pensa no presente e a gente esquece de olhar, né? Para a questão do luto, para as pessoas que estão passando, passaram por um luto, e quando a gente lembra, talvez só lembra daquele luto que ocorreu ali recentemente, não olha, como eu, Edna, 10 anos atrás, eu perdi minha mãe um pouco antes do Natal, durante muitos anos, o Natal deixou de ter essa parte alegre para mim, hoje eu poderia dizer que ele é normal, meu Natal é normal, mas feliz como era, fica um pouco difícil, porque chega aquela data, tu começa a ver a cor vermelha, tu já começa a ter um sentimento que vai apertando ali o coração, né? Então, hoje nós vamos falar sobre luto e eu particularmente defino luto como um sentimento, né? Ou a gente poderia dizer que é uma dor emocional. Hoje nós temos a Tayla, que é a nossa psicóloga, temos a Fernanda, que é a nossa assessora Master Blaster, né? Que está aqui com a gente sempre trazendo também uma opinião diferenciada e talvez desprovida do nosso ponto de vista comportamental, que é muito importante, e trouxe uma convidada que para mim tem um significado muito importante também. A Angelita Siqueira, que é essa moça linda, que é minha amiga de muitos anos. Eu poderia quase dizer que é de infância. Porque com a idade que eu tenho hoje, 47, a infância, né, já está longe. E a Angelita é uma amiga que acompanhou muito da minha vida e eu acompanhei a dela também. E trouxe ela porque a Angelita, assim como eu, passei por uma perda bem próxima ao período natalino. A Angelita também passou por uma perda há 2 anos atrás, mais ou menos. E com certeza não era época de Natal, né, Angel? Foi depois do Natal. Foi depois do Natal, né? Mas quando chega Natal, não tem como você não lembrar que a pessoa que você amava, que você ainda ama, porque quem morreu, ok, mas quem fica vivo continua amando. E essa dor é pesada. Esse amor
é pesado a gente lidar com isso, né? Então eu diria que o luto é uma dor emocional e a gente precisa aprender a lidar com ela. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer esse bate-papo e eu queria contar para vocês a história da Angelita, que antes de ser uma história de luto, é uma história de amor, de superação, é uma história muito bonita. E que acontece todos os dias em vários setores, digamos assim. Angelita, muito bem-vinda. Muito obrigada. Ela é Edna. brasileira, Sim. né? É blumenauense, Índia? Itajaiense. Ah, aqui pertinho, né? Aqui perto. Sim. E a Angelita, alguns anos atrás, ela sempre esperou pelo Príncipe Encantado? Sempre. Sempre. E ela demorou para encontrar. Romântica. É, romântica, sonhava com um príncipe encantado que viesse de preferência no cavalo branco. Pois é. Aí passou tanto tempo que daí modernizou, ela já esperava que viesse na Ferrari branca. Ou no Camaro branco. Pois é. Né? E ela conheceu um português muito interessante, mas eu vou deixar para ela contar, porque eu quero ficar falando tudo, né? Ok, o podcast tem meu nome, mas não é um monólogo, né? Edna É um quer dar podcast. spoiler. Então vamos lá. Angelita, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer imenso estar com vocês. Obrigada com a por ter Edna, vindo. com a Fernanda, com a Tayla. Contar um pouco dessa história, né? Me conta aí, Pois como vamos foi... tentar resumir, Vamos não primeiro é? contar pra gente, né, depois falar da perda. Sim. Só dar uma resumidinha, como foi? Você encontrou o José com quantos anos? Como você conheceu? Então, na verdade, foi ele que me encontrou, né? Ah, que legal. Você foi encontrada Eu fui pelo amor, encontrada. romanticamente encontrada, Sim, então. ele lá do outro lado do mundo e eu aqui, né? Mas nós tínhamos pessoas em comuns, amigos em comuns, e ele um dia me chamou no Facebook, né? Ali em particular, né? Uhum. Elogiando porque ele viu um vídeo meu cantando, né? E um vídeo muito mal feito. Aí você já percebeu que só podia ser amor, Só porque o vídeo era eu ruim? pensei, então, olha, muito mal feito, mas foi na igreja, então foi até minha irmã que gravou com o celular, assim, lá atrás, nem parecia que era Alguns eu. anos atrás, né? Alguns anos sem atrás, foi lá em qualidade, Barra celular. Velha, eu estava Nossa. cantando em Barra Velha, e aí eu pensei, vou publicar no Facebook. E ficou lá. Mostrar meus dons. Isso. E ele depois me chamou e tal, se identificou. Daí eu pensei, mas eu conheço essa pessoa, eu já ouvi falar, na verdade. E realmente, eu tenho uma tia que ela chegou a morar em Portugal e eles se conheceram. Ah, que Eles legal. conheceram. E depois eu descobri que o meu avô, o pastor Nirton, falecido, e a minha avó, na época também, Vó Belinha, Belinha, eles chegaram a se hospedar na casa Olha, do que Zé, legal. que hoje é a minha casa. Meu Deus, Eles nossa. chegaram a se hospedar lá. Então, foi assim, quando eu descobri isso, eu fiquei, uau, que mundo pequeno. Aham, as coincidências, né? Pronto, ele me Aproveitou chamou a lá, deixa. me chamou lá e, né, me elogiou e tal e tal. E nós começamos a conversar, mas eu não dava a mínima para ele. Não. José sofreu judiação. Ele sofreu durante quase um ano. Nossa. Aí depois ali um ano e meio, daí ele me fez o convite de visitar Portugal, de conhecê-lo. E eu tive a bênção dos meus pais, a aprovação dos meus pais. E ele era uma pessoa de um bom testemunho, Uhum. né? E fui. Embarcou para Portugal, conheceu o gato. Primeira vez viajando sozinha para outro continente. Nossa. Né? E de avião ainda, porque eu não gosto de viajar de avião. E é o que eu mais faço, né? É o que mais tem que fazer, né? Hoje em dia não tem Ultimamente é jeito, assim. Então Começou com lá, categoria. sim, então lá já fui recebida com um buquê de rosas vermelhas lá no Ele aeroporto. fez, ali. cumpriu a regra. Ele era uma pessoa muito romântica, Ai, que lindo. muito romântica. Valeu a valeu pena a espera dos 30 anos. E assim foi, nós construímos, então, porque assim, primeiro foi construída uma amizade muito sólida,
né? E depois é que ele foi se declarando. E aquilo me assustou um pouco, né? Mas depois o meu coração foi amolecendo, fui conhecer o país. E quando eu cheguei lá, em Portugal, eu vi que ali era o meu lugar. Quando você chegou, já teve essa sensação. Cheguei, tive essa É sensação. incrível isso, né? Como a gente sente essas coisas, né? Eu falo, já aconteceu essas situações comigo de eu chegar num lugar e ter a sensação, parece que você voltou para casa. Não parece que é a primeira vez, parece que você voltou para casa. Isso é tão bom, né? E aí você pensou, e viveram felizes para sempre. Casou, né? Claro. Sim. Quanto tempo vocês ficaram casados? Nós ficamos casados 6 anos. Com tudo ali, o namoro, né? Tudo foram 6 anos. E não foi um casamento perfeito, nenhum mas... Foi perfeito nas suas imperfeições, sim, como eu digo, né? Porque é casamento, né? Eu fui muito... Não é conto de fadas. Muito abençoada. Eu fui muito abençoada. Eu digo que Deus me deu esse privilégio e uma missão, né? Mas não foi fácil. Né, longe da família. Porque aí a sua família ficou no Brasil, Todos você casou e foi para lá. Vocês não cogitaram ele morar no Brasil? Lá, né? Casaram lá. Casamos lá. Depois, nós viemos 1 ano depois, nós fizemos uma festinha simples, porque lá eu só casei no cartório e fomos para a padaria. Comer pastelzinho de Belém, comemorar o casamento. Claro, não é? E pronto, era o que tinha, é isso aí. Era o que tinha por dia. E depois nós viemos para o Brasil, aí fiz uma festinha comemorativa de 1 ano, né, que foi legal. bodas de papel. E aí sim que o pessoal aqui do Brasil conheceu o meu marido. Né? Então, e aí todo mundo amou, todo né? mundo Imagina, amou, me deixava de escanteio e tudo era o Zé, tudo era o Zé. Que coisa linda, né? Porque o teu relato até me emociona, porque a gente vê que às vezes a gente não precisa muito para ser feliz, né? Às vezes a gente vislumbra tantas coisas e imagina e sonha, mas casamento às vezes, tão cheio e às vezes o simples basta, simples, né? Às vezes não, eu diria que sempre o menos é mais, assim, é o que torna as coisas especiais. Foi um momento especial de vocês. Não precisava ter festa, não precisava ter um monte de gente. Era o momento de vocês, Sim, do casal, foi né? mesmo, E foi precioso. E com certeza agora essas memórias que são as mais frequentes, né? São, muito, E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Aí você casou, vocês casaram, ok, né? Ele foi abraçado como um filho, a gente sabe, né? O histórico todo. Em algum momento, desde que você casou, ou mesmo antes de casar, porque eu tenho uma amiga que ficou viúva e ela falou pra mim um dia, Edna, eu sempre soube que eu seria viúva. Que, vez em quando, durante o casamento, passava pela cabeça dela, ela ficou casada há 3 anos e ela ficou viúva. E ela falou, eu sempre soube que eu seria viúva. Ela sempre teve essa sensação. Então, me passou isso pela cabeça. Agora, você em algum momento chegou a cogitar, a pensar a respeito? Olha, sinceramente, sim. Que incrível Infelizmente. Isso. Mas eu ignorava. A gente fala, é coisa da minha cabeça. Sei bem como é. Não, isso não é de Sei bem como é. Deus. Não, tá repreendido. Não. Mas eu não falava pra ninguém. Eu sofria. Sim, porque imagina, não calada, é o tipo de sentimento que você vai falar. É. Eu perdi minha mãe, né? Como eu te falei. 2 anos antes de perder minha mãe, eu ouvia uma voz falar comigo e me dizia, se prepara, porque você vai estar dirigindo. E eu via a cena. Quando a voz falava comigo, eu via a cena. Eu dentro do carro, com a minha filha sentada atrás e a minha sócia na época, a Fran, sentada do meu lado. E eu via a cena, eu recebendo a ligação e alguém me dizendo que a minha mãe tinha morrido. Aí a primeira vez, a segunda, a terceira, tu tenta ignorar, né? E com certeza quem tá assistindo a gente ouve muitos relatos assim. Ou a pessoa sentiu, ou teve um sonho, teve uma pré-monição, né? Alguma coisa assim. Mas é incrível isso. Daí a gente só vai realmente validar isso quando acontece, né? Então, por isso que eu te perguntei. E aí, comigo, como aconteceu frequentemente, aquilo começou a me desesperar. E um belo dia aconteceu exatamente isso. Eu recebi uma ligação, só que na ligação não me disseram que ela tinha morrido, só me disseram que ela tinha passado mal, os bombeiros estavam levando para o hospital e que eu deveria vir de Curitiba para cá. Quando eu cheguei em Blumenau, cheguei no apartamento dela, tinha um bilhetinho na porta, vá para a igreja da Ilhota. Aí eu pensei, bom,
a negação, né? Você não quer ver o que tá ali na frente dos teus olhos. Eu pensei, bom, devem ter levado ela para o hospital, meus irmãos foram para a igreja, porque nessas horas a gente vai para a igreja pedir oração, né? Vocês foram para a igreja pedir oração, e fui para Ilhota na esperança de chegar lá e não ser o que eu estava cogitando e que eu já tinha sido avisada inúmeras vezes. Aí quando eu cheguei perto da igreja da Ilhota, que eu vi vários automóveis, inclusive teu pai na porta da igreja. Eu estava lá com ele. Tu vê, eu não lembro. A gente não isso lembra. É desesperador porque a gente não lembra. Não. Aí eu entrei e vi minha mãe ali e isso é desesperador porque não entra na tua cabeça. Eu às 2h da tarde estava falando com ela ao telefone e às 8h30, 9h da noite eu vejo ela dentro do caixão. É uma pessoa jovem com 52 anos de idade, nenhum problema sério, fora a pressão alta, enfim, e estresse. Né? Por isso que eu falo tanto de estresse aqui, e é desesperador. Você, né, passou por tudo isso, agora, como que foi o dia que o José faleceu? Porque ele sofreu um infarto, né? Então não teve um aviso prévio, né? Não, mas ele já sofria com alguns problemas no coração, e infelizmente também com obesidade mórbida, né? Ele foi desenvolvendo isso. Inclusive, nós temos 2 podcasts que são uns dos vídeos mais assistidos nossos aqui, né, meninas? Que a gente fala sobre obesidade, porque as pessoas não têm noção. Mas, Angelita, é uma questão séria. Até fica isso de alerta para vocês em casa. E no vídeo o doutor Felipe fala a respeito disso, o doutor Felipe Koleski fala, a gente não vê pessoas de idade, né, de mais idade, de 70 para cima, obesa. Tu conhece alguém vivo que seja obeso, que tenha uma obesidade grave? Não tem. De fato, né? Então não é frescura, porque mas não é frescura, não é apologia, é saúde. As pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, né, a gente quer cuidar. Então é uma questão de saúde, que foi o caso do José, né? Sim. E ele era lindo, ele era muito bonito, tinha um vi sorriso foto lindo, hoje, ele era muito bonito. bonito, um moreno muito bonito, mas bem acima do peso, né, com obesidade, que é uma doença, né? E aí, claro, foi provavelmente um dos fatores que complicou a situação, né? Foi. Claro que antes disso acontecer, né? Quando ele faleceu, eu comecei a perceber algumas Sinais. atitudes e alguns sinais. Mas eu não falava para ninguém, né? E nem para ele. Para ninguém. Eu achava, não, isso vai passar, é uma fase, mas não. E o dia daí, o como dia, foi pronto, ali foi quando de você... sábado para domingo, não é? Nós íamos para a igreja, seria o primeiro domingo de 2020. E nós passamos o Réveillon em Espanha. E viemos para Foi logo depois, então, do Natal, né? Foi. A gente estava feliz, ano novo, projetos novos. Por quê? São tantos detalhes, Edna, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas Deus, ele já tinha planejado tudo. Hoje eu vejo isso. Né? É um quebra-cabeça. Pronta, a gente enxerga. Isso. Porque ele trabalhou 25 anos durante 25 anos num banco, num único banco. Nossa. E naquele ano ele estava pedindo para mim, em 2019, ele estava falando para mim, amor, eu quero sair do banco, eu quero viver uma coisa nova, eu preciso... Ele gostava muito de ajudar as pessoas. Então, nós tínhamos um projeto de ajudar os idosos lá em Portugal. Só que ele não queria pedir a conta. E, amor, vamos orar, então. Que eles, então, te façam uma proposta. E foi assim, em julho de 2019, fizeram uma proposta para ele, de sair do banco e tal. E em novembro ele saiu. Nossa. Dia 29 de novembro ele saiu. E nós ficamos dezembro de 2019 todo de férias em casa, curtindo. Nossa. Era inverno. E nós saímos, fomos viajar. E ele descansava, só que ele não estava bem. Eu já sentia que ele não estava bem. Muito introspectivo, né? Mas eu lidava assim, tentando lidar normalmente. Então eu vejo que
Deus... É como se ele sentisse também, parece. Minha mãe também, depois a gente começa a ligar os pontos, Sim. as falas, as conversas, as atitudes, tu acaba vendo que a pessoa é como se ela sentisse também. Se a gente que está perto se importa e ama, sente, imagina, eles também sentem, Sim. né? Então, Mas a pessoa não fala, né? esse período, eu penso que Deus deixou para nós desfrutarmos. Esse período, né? É como, para mim, eu vejo como se fosse uma despedida, mas eu não sabia. Só sabe depois, né? Então, nós passamos a Réveillon em Espanha, felizes e tal, voltamos para casa. E 3 dias antes de ele falecer, eu lembro que ele estava na mesa do escritório dele, fazendo as coisinhas dele, e eu parei bem na frente, assim, dele, e acho que ele nem notou. E eu pensei assim, eu falei para Deus, né? Eu falei, Deus, como eu amo esse homem. E ele estava tão bonito. Não sei, para mim ele estava assim, tão radiante, tão diferente aquele dia, 3 dias antes de ele falecer. E pronto, eu fiquei ali e tal, no escritório com ele. Mas pronto, no dia, eu fui para a cama e ele ficou no sofá assistindo TV. E nós íamos para a igreja no dia seguinte, né? No domingo. Então, nós sempre acordávamos cedo, porque ele cuidava do som, eu cantava no louvor, no grupo de louvor. Então, nós estávamos domingo da manhã cedo na igreja, né? Porque o culto era sempre no domingo da manhã. E naquele dia eu fui mais cedo para a cama, e depois que ele veio. Mas eu não senti que ele... E naquele dia, Deus me deu um sono muito profundo. Porque todos esses anos de casamento, eu não dormia bem. Porque ele também tinha apneia do sono. Que acaba atrapalhando bastante quem dorme ao lado. Então, ele parava, eu já cutucava ele, né? Então, eu não dormia. E nessa noite você dormiu bastante. Deus me deu um sono profundo. E você só acordou no outro dia? E eu acordei no outro dia, levantei cedo para irmos à igreja. E eu sempre levantava mais cedo, né? Sabe como é que é mulher, né? Sim. Se arrumar. A gente demora no mínimo 1 hora a mais. Aquecer a voz e tudo mais. Só que naquele dia eu acendi o abajur e não fui ao banheiro primeiro. Eu olhei para a cama. Aí, nisso, ele estava virado para mim, virado assim para o meu lado, de ladinho. E eu pensei, mas ele está tão diferente, um pouco pálido. Mas ele estava tão sereno. Para mim, ele estava dormindo. Mas não. Aí eu chamei e disse, amor, levanta, tá na hora de ir para a igreja. E nada. Aí ele estava de ladinho, aí eu fazia assim, e ele voltava o corpo, né? Aí eu pensei, amor, ele tá dormindo tão profundo, né? Vou chacoalhar ele. Aí eu pensei, não, isso não tá normal. Amor, acorda, a gente tem que ir pra igreja. E nada. E aí, nisso, eu peguei o celular e eu andava no quarto, assim, de um lado para o outro. E eu pensava assim, quem é que eu vou chamar? Na hora, a gente não lembra número de ninguém. Sim, e nem número das urgências, ambulância, bombeiro, nada. Sim. E consegui lembrar do nome da minha vizinha. E eu falei, Sofia, o meu marido não quer acordar. E era quase 7 da manhã. Era ainda bem cedo. Bem cedo. E ela disse, eu já vou para aí, abre a porta e tal, e tal. Aí nós fomos lá no quarto e a gente daí viu que não estava normal e dela chamou as urgências e tal. Quando chegaram, já viram que ele já viram, falecido. E aí, pronto, aí eu pensei assim, não, eles vão levar para o hospital. Mas aí o bombeiro, eu falei assim, vocês não vão levar ele para o hospital? Porque eu não queria acreditar. Eu tinha fé que algo ia acontecer. Sim, né? Eu precisava dessa fé, mas a fé, o milagre que eu queria era para mim.
Você vivenciou ali o que a gente fala, a primeira fase do luto, que ela é recente mesmo, ali, momentânea, foi o meu caso também, da negação. Você não quer acreditar. Não. Está tudo na tua cara dizendo ali que o luto, que a morte ocorreu, mas a gente não quer acreditar. Pulando essa etapa, porque aí chegamos, né, na parte que ele, né, infelizmente faleceu, e aí vem todo aquele processo. Hoje, né, eu quero pular no tempo. Hoje, qual a lição que você tira dessa tua experiência? Porque, é claro, teve muitas etapas, teve muito sofrimento. Detalhes, né? A Angelita morava em Portugal, longe da família. O José era a família dela, né? E tinha um enteado também, mas família de sangue, pai, mãe, irmão, irmã, era tudo aqui no Brasil. Então é todo um processo que ela precisou viver, se ambientar, que se a gente fosse contar aqui ia dar 3 horas de podcast. Sim. Como a gente tem tempo contado e já estamos no limite. Já estamos no limite, então vamos a parte de hoje. Hoje você olha, né? Não tem como, por isso que eu falei propositadamente, próximo ao Natal, eu falei, não tem quem eu chamar a não ser a Angelita, porque a gente se identifica, né? Não, todas as pessoas que perderam alguém que amam, chega nessa época, a gente lembra o quanto a pessoa gostava do Natal, ou se não gostava, enfim, a gente lembra porque é o momento da gente estar com quem a gente ama. Hoje, você olha para trás e qual a lição que você tira disso, Angelita, 2 anos depois? Olha, a lição é que a vida é rara, a vida é curta. E antes eu não dava muita importância. Eu não aproveitava a vida como eu deveria aproveitar. E hoje eu penso assim, eu quero viver o hoje. Porque eu passei por esse período, essa depressão, eu não queria viver. Eu não queria. Eu não me importava com a vida. Mas hoje eu penso assim, não. Deus me deu a oportunidade de continuar. Então eu quero amar, quero viver, quero fazer a vontade de Deus. E o mais importante, por que eu passei por tudo isso? Porque eu não sou a melhor pessoa. Não sou... uma pessoa que... Eu, para estar aqui, hoje eu estava vindo dirigindo, eu falei, Deus, é só a tua graça. É só a tua graça, né? Mas eu disse sim. Eu disse sim ao chamado de Deus. E hoje a minha lição é que se eu passei por isso, eu quero ser uma pessoa que possa abraçar alguém que também passou por isso. Eu quero sentir a dor da pessoa que também passou por uma viuvez, que também perdeu alguém. Ou às vezes não perdeu alguém pela questão da morte, mas uma separação. Que né? também que é uma morte em vida, querendo ou não. É um luto, né? E assim, eu posso contar um episódio bem rapidinho. Sim. Eu estava, essas semanas atrás, eu fui renovar o meu contrato na academia. Que isso também é muito importante, né? Se Com exercitar. certeza. A gente vai falar daqui a pouco. Se exercitar, né? E procurar também um dicas. Profissional, né? Que é muito importante. Sim. Uma terapia, né? Eu digo. E eu não queria ir para academia naquele dia. Eu falei para uma pessoa, mandei um WhatsApp, falei, eu não quero ver ninguém, eu não quero treinar. Eu quero ficar na minha cama. E eu fiquei o dia todo na cama. Mas no fim do dia eu pensei, não, eu tô viva, eu tenho que aproveitar. E naquele dia eu fui renovar o contrato e me disseram, olha, vai com tal pessoa naquela salinha. E aquela pessoa aquela mulher tinha acabado de perder o marido há 3 meses atrás. Bem recente. Bem recente. Ou seja, eu fiquei lá conversando com ela meia hora. Você conseguiu ter o que a gente fala que é empatia, que Isso. é se colocar no lugar do outro, porque só entende de verdade a dor do outro quando aquela dor já foi tua também. Isso. Caso contrário, a gente não consegue fazer esse exercício, né? Ver que o dela estava mais recente que o teu, né? mais E por que eu quis trazer a Angelita aqui? Porque eu acho que a Angelita, ela vai dizer, eu não sou exemplo de nada, porque ela é dessas, humilde. Mas ela é um exemplo, sim. Querendo ou não querendo, ela é um exemplo de ser humano que está vivo.
vivo, que Amém. mesmo com suas tristezas, mesmo com as fraquezas que a gente tem, mas ela está vencendo a cada dia. A gente sabe, né, pela psicologia, as fases do luto são negação, né? Negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. A Angelita, ela está na fase da aceitação. Quando você chega nessa fase, e esse período todo do luto, a gente costuma dizer que ele leva, em média, o período todo, uns 2 anos, mas às vezes ele pode levar 3, tem alguns casos que até 6 anos, vai muito do processo da pessoa e o tanto que ela faz para se ajudar ou não. E aí, eu gostaria de falar com a Tayla, que é nossa psicóloga, como se ajudar nessa fase, Tayla? Quem passa por uma perda, quer seja um luto de alguém que está vivo, né? Ou de alguém que realmente foi dessa para melhor, enfim. Tem pessoas que se separam e falam eu já ouvi algumas pessoas dizer, eu preferia que tivesse morrido, porque daí não tinha jeito. Quando tá vivo é pior, porque você sabe que a pessoa não quer estar ali, mas para você é como se fosse uma morte, enfim. É luto, né? Independente. Como superar isso, Tayla? É uma pergunta bem, bem interessante, porque cada ser humano é único, né, Edna? Sim. Quando a gente fala da ciência humana, é difícil a gente dar receitinha de bolo, né? Sim. A gente precisa entender que a concepção de cada sujeito, ela é única, é individual. Tempo de cada um processar é individual também. A forma como cada um se constituiu enquanto sujeito vai dar a ele um recurso diferente, uma possibilidade diferente de elaborar ou não, né, de ter mais facilidade ou mais dificuldade na elaboração desse luto. Então, é bastante delicado a gente dizer, o que funciona, o que não funciona. Né? É necessário, a Angel falou uma coisa muito pertinente, né? A terapia é incrível nesses casos, é muito importante. Ajuda muito ter um acompanhamento terapêutico. Porém, com um profissional responsável, porque Sim. a gente sabe que no mercado hoje, infelizmente, a grande maioria mais prejudica do que ajuda. Exato. Mas por que a terapia ela é tão necessária e tão importante na fase do luto? Porque quando você tem a dor de um luto, você só consegue olhar para a sua dor. E é difícil você olhar para fora e ver os contextos que estão ali e se permitir sozinha elaborar aquilo tudo que aconteceu, elaborar o seu papel na vida daquela pessoa, o papel que ela teve na sua vida, né? Uma das concepções da psicanálise que eu acho fantástica é que ela fala assim que a experiência do luto ela é vivenciada a partir da falta de um outro, né? Isso a gente sabe. Porém, ela vem como sempre vem como se fosse uma desintegração do teu ego, porque você precisa abrir mão daquilo, né? Porque o teu desejo é que a pessoa esteja ali. Sim. Né? Então, tu tens que abrir mão do teu ego para aceitar que você não tem controle sobre a vida do outro, assim como num relacionamento que acaba dissolvido, né? Você precisa aceitar aquilo, você precisa enxergar que um relacionamento que chega ao fim, independente de ser por luto ou por separação, ele não depende só de você, existem fatores externos, né? E tentar entender o porquê que Deus permitiu, né? Agora falando, né, usando o contexto que a Angel colocou sobre Deus, né? E quem não acredita em Deus, mas o porquê, qual foi a importância, a relevância que essa pessoa teve, porquê que a vida permitiu que a tua relação se constituísse com aquela pessoa daquele modo, né? O que tu conseguiu aprender com ela e o que ela aprendeu contigo. E a partir desse entendimento, que geralmente vem a partir do olhar de um outro profissional que consegue te apontar coisas que na dor tu não vê, Exatamente. é que você vai conseguir, né, elaborar essa questão do luto com mais facilidade e evitar que ele se prolongue por tanto tempo e acabe empatando a sua vida de seguir adiante, né? Porque é uma coisa muito ele difícil. pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, Sim. ou 6. Vai muito do quanto essa pessoa está disposta a enfrentar e a passar por isso, Vai né? muito também das circunstâncias em que essa morte ocorreu, Sim, né? Do quão traumático foi ou não, né? Por exemplo, um caso de uma doença, uma pessoa que já se tem um diagnóstico de que ela vai morrer,
porque existe uma preparação ali, a família já sabe que vai perder. A gente vê isso, Tayla, muitas né? pessoas às vezes que estão hospitalizadas, né, em estado vegetativo. Sim. O familiar se nega a aceitar que a morte daquela pessoa é melhor para ela, não pra gente. Isso. É isso que você falou, a questão do ego é você abrir mão do teu bem-estar em detrimento do outro. Isso. Então, às vezes, amar é deixar ir, quer seja vivo ou morto. Exatamente. Morto você não vai ter É uma recurso. renúncia do teu Você vai próprio aceitar ego ou não. para aceitar o que é melhor Isso ao mesmo. outro. E isso é luto, é aceitação do luto e também é gesto de amor para com o outro. Com certeza. Respeito Com para certeza. com o outro. No teu ponto de vista, Fer, mais desprovido dessas técnicas que a gente acaba querendo ou não, a gente põe tudo dentro do nosso... convidada como psicóloga. Exatamente. E a gente nem consegue fazer diferente, né? Porque a gente já tem esse olhar. Mas é legal a gente ter um olhar assim neutro. Na tua opinião, o que a pessoa pode fazer para se ajudar? Quem está passando por isso agora, época de Natal? Qual seria a tua dica, como diz o Beto, como diz meu marido? Qual seria a tua dica para... Bom, eu nunca perdi um familiar tão próximo, né? Mas tive também uma experiência recentemente. Meu sogro faleceu na casa onde a gente mora e, inclusive, eu tentei reanimá-lo e não deu sequência. Né? Ele teve 5 crises epiléticas, né? Mas eu sou muito reativa, não penso muito, só vou fazendo o que precisa ser feito, né? Até comentei com a Edna, né? Então, vai sentir depois, né? O que acontece no meu caso, eu fui digerindo aos poucos. Passou uma semana, aí eu entendi que ele não estava mais ali. Então ele era uma pessoa muito próxima, era um pai, né? Para mim, eu sentia que ele era um pai para mim. Então, a dica que é realmente o que a Tayla falou. Você não pode ficar pensando que você precisa da pessoa na tua vida, né? A gente precisa entender realmente o contexto, né? Por quê? Por que aconteceu isso? Por que houve essa perda? Né? Por que ele ficou tanto tempo na minha vida? Enfim, eu me fiz essas perguntas. Qual o propósito, né? Qual é o propósito disso, né? E qual é o propósito que essa morte, esse luto vai trazer depois para minha vida? Porque realmente trouxe, né? Então, assim, mudou totalmente a vida da minha sogra, né? Mudou totalmente a nossa vida ali como família. Então... Teve o seu propósito, né, Fer? Isso mesmo. O olhar muda, né? O olhar sobre as circunstâncias muda completamente diante de uma situação assim. Você falando isso, Fer, eu lembrei... Para nós aqui é uma questão cultural, né? Do nosso país. A gente não se prepara para a morte. Aquilo que a gente estava comentando, a gente sente, às vezes tem premonição, sonha, recebe aviso, mas a gente não se... É melhor ignorar, colocar para debaixo do tapete. E aí vai a minha dica, que foi o que eu enfrentei. Eu tinha 30 e poucos anos, né, quando minha mãe faleceu. Foi algo que desestruturou minha vida, né? É aquela situação que literalmente você acha que você vai morrer, você não vai sobreviver àquela dor, né? E eu pensei, depois quando tudo passou, eu pensei, eu não quero que os meus filhos passem por isso. E eu passei a preparar os meus filhos para o dia que eu for embora, que eu espero ficar incomodando eles um bom tempo, mas eles já estão preparados psicologicamente, emocionalmente, obviamente que vão chorar, vão sentir, mas a gente precisa falar a respeito, né? Eu não sei se tu já fez isso, Fer, já falou com os teus filhos a respeito disso? Já falei. Porque a gente tem que prepará-los, né, para esse episódio. Inclusive, eu esqueci de um detalhe muito importante. Meu sogro faleceu um dia após o Natal. No Foi dia 26 de dezembro. Uau! Então, para as crianças, foi muito traumático. Né? Claro. Principalmente para minha filha do meio, que ela era muito apegada. Então, a gente teve, sim, que falar, porque eles se acometeram a 3 mortes consequentes em 3 anos. O meu sogro, né, o pai do meu marido, e a avó do meu marido e o padrasto do meu marido, que então, assim, sempre conversando, né, e fazer eles entenderem. Inclusive, eu não tinha levado eles no enterro, né, dos 2 anteriores, mas levei para eles entenderem que realmente o que é o luto, o que é a morte. Para eles amadurecerem a concepção sobre o luto, mesmo, né? isso É importante. A gente precisa ter essa consciência que a única certeza que nós temos é que a gente vai morrer. A gente não sabe quando e todos nós queremos ir o mais tardiamente possível. Eu brinco, eu falo, todo mundo quer ir para o céu, mas quando chega a sua vez, não, pode ir, vai na minha frente. Uma colocação, se me permite, Edna. Sim. A Fer falando a respeito de como ela ajudou os filhos
a encararem o luto, né? Eu acho que quando se trata de uma criança, principalmente, ou de adolescentes, é muito importante a gente conversar com eles e perceber o desejo deles de irem ou não. Né? Eu me lembro que o meu cunhado também faleceu, né? Agora contar uma experiência pessoal. Agora eu vou esquecer um pouquinho que eu sou psicóloga. Nem tanto, né? Porque não sai da gente, mas uma experiência quando o meu cunhado faleceu. Com 39 anos de idade, né? Agora com a Covid, super jovem, né? 46 ele tinha. 46, ia fazer 46, E deixou 2 filhos, né? Minha irmã viúva, mais jovem, minha irmã viúva com 36, acho que ela, troquei ela as idades. vai fazer 36. Com 2 filhos, né? Uma menina de 14 anos e o filho tinha 10. Então, foi uma experiência, e como foi de uma forma muito prematura, né? Ele muito jovem, saudável, veio pela questão do Covid, então a gente não sabia se ele tinha, até onde sabíamos não tinha comorbidade nem nada. Então, quando ele pegou, a gente pensou, foi para o hospital, vai ser internado, ok, daqui uns dias ele está aqui. E, infelizmente, não foi o que aconteceu. Não voltou, né? Então, a minha sobrinha, ela quis participar ali de toda a cerimônia enfim, do velório, do enterro e tudo mais. Foi uma despedida para ela. E o meu sobrinho, ele teve muita dificuldade, mais novo e tal, ele teve muita dificuldade nessa elaboração. E daí começa, né, vem um e fala, não, tem que fazer aí, vem outro, não, deixa, não leva e não sei o quê. Cada um tem uma receita, cada um tem uma receita, como se a criança não tivesse o direito de escolher o que ela sente ser bom para ela naquele momento. E eu tive a sensibilidade, graças a Deus, eu creio que foi uma orientação mesmo de Deus, assim, que eu consegui ter a sensibilidade de conversar com ele e perguntar a ele qual era o desejo dele, né? E ele falou pra mim que ele não queria ir. Ele chorou e falou pra mim, tia, eu só tive 10 anos com meu pai. E ele não quis ir. E a gente respeitou aquele momento dele. Pra ele guardar. Pra ele guardar. E a gente respeitou e a gente sempre conversa com ele e fala, olha, se em algum momento tu desejar ir e tal, e passar por esse processo, conversa que a gente tá aqui. A gente vai te amparar nesse sentido, sabe? É importante a criança sentir que o sentimento dela a respeito daquilo está sendo respeitado. É levado em conta também, isso, né? Não é imposto a ela algo como se ela não sentisse, né? Ela precisa sentir conforme os limites que ela tem. Né? Então, é bem importante. Bom, para variar, a gente extrapolou o tempo, sempre. Né? Mas mulher, olha, é difícil. Mas eu gostaria, Angelita, que você desse tua palavra final aí pra gente encerrar. Bem, Eu sei que você preparou algo para ler. Na verdade, né? é uma música que é do Stênios Márcios. O nome é Tapeceiro. E é uma música que faz muito sentido hoje para mim. Eu já gostava dessa música. E diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Uau! Ai, que lindo. Então, lindo. hoje a minha vida se resume a isso. E enquanto Que você especial, estava lendo, muito né, especial. eu pensei, Deus é o tapeceiro, né, e ele determina o nosso tempo. Ele tem o nosso tempo de chegada e de saída. E a nossa escolha é como viver esse tempo, né? E eu queria ler aqui um trechinho do poema Mário Quintana, que meu irmão mandou hoje pela manhã, meu irmão Edson, e que me fez chorar logo cedo, porque tem tudo a ver e complementa o que você falou, né? Mário Quintana escreveu sobre o tempo e tem um trechinho que diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira,
quando se vê já é Natal, quando se vê já terminou o ano, quando se vê perdemos o amor da nossa vida. E a gente nunca sabe quando é o nosso tempo. É verdade. Então, quando a gente ama de verdade, vamos valorizar, porque a gente não sabe por quanto tempo nós teremos ou eles nos terão, né? Eu li hoje de manhã, me emocionei, achei que eu não ia me emocionar aqui. Eu acho que tá aí uma coisa que eu nunca fiz num podcast, chorar, mas tá lá, primeira vez, né? Tem uma primeira vez para tudo. São as emoções. São as emoções, mas é né? bom. Não é porque a gente... que não vai ter de novo. Provavelmente não, Geraldine se emocionando. chorando em público. Viu? Vocês acham que eu não tenho coração? Eu tenho. Eu não costumo usar muito, mas eu tenho. Brincadeira. Não, isso é tão libertador, Edna. Não, eu Isso sei. é tão eu sei. libertador. Eu choro na igreja, vendo filme, eu choro. Mas eu procuro evitar um pouco. Mas isso não tem como a gente não pensar. E agora que a gente está na época de Natal... Como eu disse, Fora, né? época de Natal, a gente sofre mais, a gente sente mais e a gente é feliz demais. Mas a gente tem um ano inteiro para vivenciar essas emoções. Então não vamos deixar para ser feliz só no Natal, para lembrar de quem a gente ama só no Natal, para pedir perdão, porque as pessoas têm mania de pedir perdão para alguém só em época de Natal. A vida é muito Ou de breve. se reunir, ou de dar presente. Exatamente. Não precisa ser Natal para isso. Não precisa a gente perder quem a gente ama para isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha compartilhado um pouquinho das nossas histórias e experiências com vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com alguém que você sabe que perdeu alguém vivo ou ainda, né, que já morreu mesmo. Compartilhe para que a pessoa possa ter um pouquinho dessa nossa percepção, né, diversos pontos, né, Fer, que é importante. Angelita, muito obrigada, minha amiga linda. Eu tô aqui Foi emocionada. difícil? Doeu? Ela estava nervosa de participar do podcast. Foi difícil? Um pouco. É? Ainda é. Mas você se saiu muito bem, ninguém percebeu. Mas eu Se foi agradeço difícil, ninguém percebeu. muito esse convite. Que bom. E eu espero que possa alcançar muitas vidas. Muitas vidas. Com Que certeza essa é a minha vai. missão Com hoje. certeza vai, alcançar né? as pessoas que precisam ouvir. E eu quero ser instrumento de Deus, né? E as pessoas precisam ser ouvidas também. Exatamente. Né? E abraçadas, acolhidas. Todos querem ter sua história, né? Abraçada, ouvida e entendida. Gente, obrigada. Desculpa. Mais já um ia pouco? Vai encerrar. lá, Tayla. Não, é porque eu salvei uma frase que eu acho interessantíssima também sobre o luto e eu gostaria de colocar e tem a ver com o pode que nós falar. estamos falando. É um pensamento que é atribuído ao filósofo Nietzsche e ele fala assim que a morte perde o seu terror quando se morre depois de consumida a própria vida. Ou seja, caso não se viva no tempo certo, então nunca se conseguirá morrer no momento certo. É isso mesmo, gente. É isso aí. Encerra super bem. Beijo, gente. Que se deixar, a gente faz mais um podcast aqui. Faz a parte 2. Beijo e até o próximo episódio.